Olá, Pedro, Thaís, Cláudio. Prazer estar aqui de novo com vocês. Falar Vamos um aí. pouco hoje sobre esta PEC, né, que pode ir à votação na Câmara Federal e que está agitando os bastidores aí do Judiciário, do Ministério Público e todos aqueles que lidam com lei e segurança pública, porque a alteração de composição do Conselho Nacional do Ministério Público está preocupando as entidades de classe, os operadores do direito. O que está por trás disso tudo? O que o senhor pensa a respeito do assunto, hein? Olha, Pedro, uma das conquistas importantes da Constituição de 88, eu não sou daqueles fãs de carteirinha da Constituição, não, eu acho que ela tem uma série de defeitos, mas uma das coisas boas que ela trouxe foi a independência funcional do Ministério Público, né? Então, o que significa isso? Isso significa que o Ministério Público não pode sofrer ingerências externas, né, na sua atuação. E isso foi criado exatamente porque, levando em conta a realidade brasileira, havia uma preocupação de interferência política na atuação do Ministério Público, sobretudo quando o Ministério Público se voltasse para a investigação de crimes atribuídos a setores da classe política, notadamente a corrupção, né? Então, nós tivemos, por exemplo, o impeachment do ex-presidente Collor. Nós tivemos nos governos do PT, tivemos o caso do Mensalão. Depois tivemos a Operação Lava Jato, o Petrolão, né? Tudo isso se tornaria muito difícil se a classe política, né, eu não quero aqui fazer nenhuma generalização, né, tem que ter muito cuidado com isso, mas se setores da classe política pudessem impedir o Ministério Público de investigar. O que acontece com essa PEC número 5 é que essa possibilidade se torna mais concreta, na medida em que o Conselho Nacional do Ministério Público, que é uma criação do governo Lula, juntamente com o Conselho Nacional de Justiça, ele tem vários de seus integrantes nomeados por indicação de políticos. E aí você passa a dar a esses integrantes o poder de interferir na atuação do MP, porque, vejam bem, hoje o papel do Conselho Nacional do Ministério Público é restrito, tá, a questões disciplinares. Ele não pode interferir na atividade fim, né, do Ministério Público, nas investigações, nas ações penais, no processo. Ele pode instaurar procedimentos disciplinares contra um promotor que teve uma conduta inadequada. Hoje o Conselho Nacional do Ministério Público está muito voltado para postagens de membros do Ministério Público em redes sociais que teriam abusado da sua liberdade de expressão, esse tipo de coisa. Mas no trabalho propriamente dito do promotor, ele não pode interferir, e com essa PEC ele passa a poder, né? O promotor instaura uma investigação para apurar uma suspeita de corrupção praticada por um político, e o Conselho Nacional passa a ter o poder de desfazer isso, né? De dizer, não, isso aí não vai continuar, essa investigação está encerrada, né? E o Conselho é formado, repito, por membros nomeados por políticos, né? Então, nós temos o receio muito grande, né, de andar para trás aí, né? Disso acabar, né, pensa na Lava Jato. Doutor Marcelo, bom dia. É claro que interferências no trabalho do Ministério Público é inaceitável, né? E, sem dúvida nenhuma, essa parte aí do projeto tem que ser excluída, né? Agora, de outro lado, os promotores, de uma maneira geral, não estou dizendo que todos se comportam assim, mas uma boa parte se comporta como se o Conselho Nacional do Ministério Público não fosse um órgão de controle externo do Ministério Público, né? Fica parecendo mais um órgão que é uma espécie de conselho de representantes sindicalistas do Ministério Público ali em Brasília, né? Quando, na verdade, é um órgão de controle externo para investigar condutas inadequadas, como o senhor bem exemplificou, de integrantes do Ministério Público. Há inúmeros casos, denúncias, né, suspeitas, acusações de perseguição pessoal, perseguição de ordem política e ideológica, de gente que teve a sua vida destruída por
enfim, investigações ou denúncias que não se comprovaram, pessoas que tiveram a sua vida devastada e, sobretudo na classe política, né, que reclamam e exatamente no final eles sempre alegavam inocência, etc. Todos alegam, né, mesmo os culpados alegam inocência, mas enfim, houve casos específicos bem significativos, né, de gente que foi vítima mesmo de alguma ação inadequada de procuradores do Ministério Público. E a coisa mais difícil do mundo é obter no CNMP uma punição de uma conduta inadequada de procurador, porque simplesmente eles têm, os procuradores no CNMP têm maioria. Então, assim, para passar uma coisa lá é muito difícil, né? Essa alteração na composição do CNMP torna factível, torna possível que andem processos dessa natureza. O CNMP continuará presidido pelo chefe do Ministério Público, que é o Procurador-Geral da República, etc. e tal. Agora, eu queria saber, a parte dessa questão aí da tentativa de interferência em investigação, que é inaceitável, essa questão do controle externo, isso não serve à democracia? Não é algo desejável para o processo democrático, não é uma proteção necessária para o cidadão, porque não só os políticos, né? Os políticos, muitos deles acabam a carreira política de forma lamentável e todos eles merecem isso, né? Todos que acabam dessa maneira. Mas assim, há também cidadãos que ficam à mercê desse tipo de perseguição. Aquela velha frase lá do Pedro Aleixo, quando se posicionou contra o AI-5, dizendo que confiava no presidente, mas não confiava era no guarda da esquina. Ou seja, é a falta de instrumento legal de defesa do cidadão. O que é que o senhor acha disso? Olha, Cláudio, em primeiro lugar, eu quero dizer que de forma alguma eu nego, né, que haja abusos por parte de integrantes do Ministério Público, né? Eu concordo plenamente. O que me preocupa é que eu não tenho visto o controle externo ser exercido com essa preocupação. Eu vou dar alguns exemplos, né? Durante essa pandemia, nós tivemos promotores querendo ensinar prefeitos a administrar, ou querendo administrar no lugar de prefeitos. Tá? Nós estamos tendo agora um exemplo, pelo menos um exemplo, de promotores querendo ensinar a médicos, querendo ensinar a uma instituição médica qual é o tratamento médico, né, que eles devem adotar. Né? Promotores são bacharéis em direito, né, não são formados em medicina. E estão querendo orientar uma empresa grande aí sobre qual tratamento essa empresa empresa da área de saúde, né, deve ou não deve adotar. Então, é evidente que eles estão extrapolando. Agora, veja, você não vê nenhuma atuação do Conselho Nacional do Ministério Público com relação a isso, né? O que você vai ver, por exemplo, eu tenho uma advertência do Conselho Nacional do Ministério Público por causa de uma publicação no Facebook, né? Por causa de uma piada feita no Facebook, né? Eu e vários outros colegas que já passamos por esse tipo de problema, né? Então, há um foco, a meu ver, né, em coisas absolutamente equivocadas. Né? Eu acho que você não tem que ficar controlando postagem de promotor em rede social, porque ele não está se manifestando ali como membro do Ministério Público no exercício da sua função. Ele está se manifestando como cidadão. Né? Por outro lado, você vê toda essa parte de ativismo, né, judicial, né, e aí judicial... a expressão sendo usada de forma um pouco imprópria, porque é ativismo ministerial, mas é o que a gente tem visto ao longo dessa pandemia. Tá? O prefeito toma uma determinada medida, o Ministério Público vai impugnar isso, ou o prefeito não toma uma medida que o promotor acha que ele deveria tomar, né? E o promotor faz uma recomendação dizendo ou você adota essa medida ou eu posso te processar por improbidade administrativa. Como se a população, como se o eleito para administrar aquele município, aquela prefeitura, tivesse sido o promotor, tá? E não o prefeito. Nós vimos isso diversas vezes, né, durante a pandemia. Nós vimos cerceamento de liberdades individuais, né, sem que vários setores do Ministério Público, né, não só não tivessem reagido em defesa do direito individual, como, pelo contrário, tivessem estimulado e até meio que ameaçado o prefeito. Né? Olha, fecha, faz lockdown, faz prisão domiciliar, confinamento. Né?
Então, eu acho que sim, existem abusos, mas eu receio que essa mudança da PEC número 5 não seja para coibir esse tipo de abuso, que sim, eu acho que você está certo, tem que ser coibido, né? Mas eu receio que não seja para isso, eu receio que seja para coibir exatamente aquilo que não deve ser coibido, que é a investigação da corrupção, a investigação dos crimes contra a administração pública, aquilo que é o papel precípuo do Ministério Público, né, que é combater a criminalidade, não só a criminalidade violenta do assaltante, do traficante, do homicida, que tem que ser combatida também, mas também a criminalidade do colarinho branco, a criminalidade da corrupção, do crime contra a administração pública, do peculato, esse tipo de coisa. Esse é o papel do promotor de justiça, né? O papel do promotor de justiça não é substituir o administrador público, não é administrar o município, a escola municipal, o posto de saúde municipal, não é nada disso, né? Para isso a população elege os seus governantes. Agora, o papel do Ministério Público é combater o desvio, é combater a fraude, é combater a corrupção. Eu não sei se a PEC vem nesse sentido, eu receio que não, né? A história do Brasil, inclusive a história recente, né, nos faz ficar um pouco preocupados. Nós tivemos um presidente da República, né, com 2 condenações por corrupção, inclusive cumprindo pena, que agora acaba de ser habilitado a disputar, eventualmente, uma eleição presidencial. Então, não é um quadro que me pareça muito favorável e eu tenho efetivamente essa preocupação, mas, repito, sem negar de forma alguma os abusos que já foram e vêm sendo praticados por setores do Ministério Público que estão se afastando da sua função. Tá? Doutor Marcelo Rocha Monteiro, obrigado pela participação, sempre bom tê-lo conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes para explicar melhor para os nossos ouvintes essas propostas de alteração legislativa, né? E também questões ligadas à segurança pública. Semana que vem a gente volta a conversar. Um abraço, boa semana. Um abraço, até a próxima. Rede Bandeirantes de Rádio.